Bom, pessoal, aqui vamos fazer a nossa segunda aula, chamando do nosso desenvolvimento do nosso aplicativo. E aí eu vou pedir para vocês que antes de começar a aula, vocês venham aqui no meu GitHub, no App Notification, e baixem o arquivo referente à nossa aula 1, que daí a gente vai construir a nossa aula 2 a partir da aula 1. Então só vim aqui, fazer o download e abrir o nosso arquivo. Deixa eu ver aqui o nosso arquivo, esse daqui, o 3 já está aqui. Só abrir esse arquivinho aqui, que aí a gente já começa a implementar ele, tá? Depois disso, nós temos aqui alguns objetivos na nossa aula, que o nosso chamar a nossa tela de login. Na nossa aula anterior, a gente criou o nosso load screen, aqui, vou executar para a gente ver, criou o nosso load screen e só foi isso. E aí no load screen ele vai e mostra para a gente o nosso min aqui, E a gente não quer que ele mostre isso, a gente quer que ele mostre essa tela bem aqui, que nós vamos criar. Inicialmente ele não vai mostrar os componentes, porque o objetivo é só a gente configurar para ele chamar para a gente essa view aqui e depois a gente adiciona os componentes, tá? E aí a gente vai falar um pouco sobre o coordinator que a gente vai criar ali, que são padrões de projeto, falar um pouco sobre Navigation Controller e falar também sobre o padrão MVVM. Tá? A gente vai falar isso por cima, porque o objetivo dessas três coisas aqui, eu só vou falar porque eles não têm muito a ver com a codificação em si, com o Swift, mas são padrões de projeto que o programador tem que saber para poder fazer um projeto bem estruturado, tá bom? Então, outra coisa aqui, essa tela aqui já está um pouco diferente do que da nossa primeira aula, porque eu falei que estava em construção. O professor Tiago e o professor Fábio estão construindo aqui ainda. Então, por exemplo, a nossa tela inicial já mudou, A gente não tem mais aqui no nosso load screen essa tela. Eu vou deixar desse jeito para a gente não ficar perdendo muito tempo, mas se você quiser já configurar a sua load screen para ficar igual essa daqui, fique à vontade, tá? Então, quando o nosso aplicativo ele inicializa, a primeira coisa que ele faz é chamar este SceneDelegate aqui, tá? E aí a partir dele, quando a gente cria pelo storyboard, ele que vai chamar a nossa min class, nesse caso. E nós temos que configurar esse SceneDelegate para que ele chame a nossa tela de login, que é essa daqui, tá? Então, a primeira coisa que eu vou pedir para vocês fazerem, já está até feita aqui, para vocês pegarem, criar uma classe chamada Resource, onde a gente vai colocar todos os nossos arquivos criados na aula anterior, que foi criado pelo storyboard. Colocar eles aqui dentro dessa pasta. Estava dentro do coordinator, não pode ser. Então tem que ficar dessa forma. Essa pasta vou deletar aqui para depois a gente fazer de novo. Tá, deletar. Remove reference, tá. E aí ele tem que ficar desse jeito no source e somente as pastinhas info que tem que ficar lá de fora. Vou executar aqui para a gente ver como é que se ele está ainda executando, tá? Notifica e vai para azul. Beleza. Então, voltando aqui, a primeira coisa que a gente tem que fazer, no caso, é configurar o nosso SceneDelegate para que ele chame a nossa tela de login, certo? E aí, o que a gente tem que modificar para que isso aconteça? Então, quando o storyboard foi criado, ele mesmo criou essa tela dele aqui. Nós temos que, ele criou aqui uma janelinha e aqui ele inicializa ela. Nós vamos modificar. Como aqui já tem uma janela,
vamos usar ela aqui embaixo, esse daqui, vou colocar uma window, tá? E vou dizer aqui para ela ser setada como visível, tá? Todo aplicativo ele tem que ter uma View Controller. O que é uma View Controller? Ó, quando a gente cria um aplicativo, ele tem essa barrinha aqui de cima, né? Que é o controller. É a barra superior dos aplicativos, né? Então, quando o storyboard, quando é o storyboard, ou seja, do jeito que estava, era o responsável, ele mesmo criou, né, o seu próprio Navigation Controller. Mas como nós estamos fazendo do zero, ou seja, eu vou chamar minha tela de login, nós temos que criar isso, tá? E aí o que nós temos que fazer aqui para poder fazer essa modificação? Então eu vou criar uma variável aqui, né? Que ela é do tipo Navigation Controller. E ela vai receber um objeto, né, uma classe aqui do tipo Navigation Controller, tá? Então essa classe aqui, ela tem um monte de métodos prontos aqui dentro, certo? Ele cria aqui essa variável que a gente vai usar aqui, e então a gente vai dizer que a nossa principal View Controller, a nossa root, vai estar usando essa navigation que nós criamos. Então a gente vai colocar aqui a nossa janela, né? Window, nossa root View Controller vai receber essa navigation que nós acabamos de criar. Beleza? Ao fazermos isso, ele já não está chamando mais a nossa telinha azul. Veja, vou executar aqui, ele chama o load screen e já vai para uma preta. Por que isso está acontecendo? Porque ele já não está chamando mais essa tela aqui, que é o min, tá? E como a gente não criou nada, nenhuma tela, ele está mostrando essa tela preta aqui para a gente, tá? E aí a gente vai começar a criar a nossa tela de login, né? Mas para isso nós vamos usar um protocolo, um padrão de projeto chamado Coordinator, tá? O Coordinator ele é responsável pela navegação do meu aplicativo. Então, toda vez quando a gente tiver alguma tela, ele vai ter que passar por esse padrão aqui que a gente vai criar, né? É ele que faz com que as coisas vão de um lado para o outro. Então, as telas que ir, né, ou voltar por um outro para outro destino, vai ter que passar por esses padrões, essas classes aqui que eu vou chamá-la de Coordinator. Tá? Dentro dela nós colocamos as classes responsáveis que farão de fato a navegação. Tá? Então vamos aqui, questão de organização, chamar aqui, criar uma pastinha, chamar ela de Coordinator. Coordinator. Tá? E dentro dela nós vamos criar um arquivo chamado Coordinator, que vai ser o nosso protocolo. Então todas as classes vão ter que implementar esse protocolo, né? O que tem dentro basicamente desse protocolo? Vai ter algumas regras que todas as classes que implementarem o Coordinator terão que implementar. Então, inicialmente, só vou dizer que ele é um protocolo, não é uma classe, do tipo Coordinator, aqui em cima, tá? E inicialmente, vou ter quem for implementar esse Coordinator vai ter que ter uma função chamada Start, beleza? E aí, dentro dessa mesma classe, eu vou criar dentro dessa mesma pasta, eu vou criar
um outro arquivo chamado login coordinator, tá? Login coordinator. Ó, quando eu chego aqui no meu login coordinator, eu vou pegar e vou dizer que ela é uma classe, né? Aqui que a gente está criando, login coordinator, e que dá o nome dele, só pegar aqui, e que ele tem que implementar aquele meu protocolo lá, tá? A gente vai forçar que ele implemente o nosso coordinator aqui dentro, tá bom? Porque depois, lá no nosso sim delegate, a gente vai chamar o nosso coordinator e aí ele vai startar todo o resto, tá? Então a gente vai começar a criar esse resto que eu acabei de falar, tá? Então aqui dentro, ó, como é um protocolo, eu tenho que fazer o que foi definido lá. No caso, a gente só definiu que tem uma função start, né? Ele está dizendo aqui, ó, login type does not conform to protocol. Então não está de acordo com o protocolo com que a gente definiu que é o coordinator. Eu tenho que criar aquela função start aqui. Vamos criá-la aqui só para ela ficar de acordo com o protocolo, mas inicialmente não vamos criar nada dentro dela, tá? Bom, aí ele para de dar erro aqui, tá? E só que nós vamos pegar e dizer que a gente tem um Navigation Controller aqui dentro também, né? Que daí toda vez quando eu for chamar o meu Login Coordinator, eu tenho que passar esse Navigation Controller. Então, vou criar aqui uma variável var Navigation Controller, né? E ele também é do tipo Y Navigation Controller, Y Navigation Controller, tá? E aí nós vamos criar um construtor aqui dentro. O que é um construtor? É um inicializador que a gente... Um construtor ele tem... são conceitos de orientação a objeto, na verdade, né? Então o construtor ele tem a função de criar um objeto na memória. E aí, quando ele cria esse objeto na memória, a gente pode inicializar algumas coisas dentro dele. Então a gente vai dizer que dentro desse construtor a gente vai inicializar a nossa Navigation Controller, tá? Então eu vou aqui criar um construtor aqui no Swift que é chamado de init, né? A gente até pediu para completar aqui. Então eu digo que ele a gente vai ter uma variável do tipo Navigation Controller, nome da Navigation Controller, que tem aqui recebendo do tipo Navigation Controller. Isso daqui, pessoal, é uma classe do Swift. Então tem como você entrar aqui dentro e jump to definition e a gente vê tudo que tem aqui dentro dessa classe. Então quando eu digo que essa minha variável é desse tipo, depois eu posso só pegar ela e dar um ponto, que tem várias coisas ali dentro que eu posso utilizar, tá bom? Ele fica dando esse erro aqui, pessoal, porque a gente sempre está usando, né, o UI Navigation Controller, ele pertence ao UIKit. Então, o UIKit ele é uma biblioteca, né? Então a gente precisa importar essa biblioteca para poder utilizar ali as funcionalidades. Então aqui, quando eu chamei aqui o Navigation Controller, ele pertence ao UIKit, tá? E aí eu coloquei aqui para a gente dar uma olhada por cima, né? O que tem dentro dessa biblioteca, né? Aqui o UIKit. A gente tem um monte de funções e que seria interessante vocês verem e entenderem como é que funciona essa hierarquia. Então, olha, deixa eu ver se a gente consegue abrir aqui. Então tem um monte de coisa pronta que a gente utiliza. Nós estamos bem aqui, tá? Aqui é a mãe de todas. Cadê a nossa Navigation Controller? Navigation Controller está bem aqui, ó, Navigation Controller. Então ela é uma filha do UI Responder, tá? Aqui dentro.
E a gente, de vez em quando, a gente vai importar alguma dessas classes aqui para utilizar os elementos que estão ali dentro. Tá? Então é importante vocês entenderem o que está acontecendo. Então aqui, quando eu estou usando essa classe, eu estou dizendo que essa variável vai ter todos os elementos dentro dela. Tá? E para utilizá-la, eu tenho que importar. Então, às vezes, a gente vai estar programando, vai dar esse errinho, e nada mais é do que você tem que importar o iKit aqui para poder fazer. Ok? Nesse caso, vou deixar desse jeito mesmo. Né? Isso daqui ainda é só uma questão de padrão de projeto. A gente criou o coordinator, diz que o coordinator tem um protocolo, e a gente tem um login coordinator que sempre vai sempre receber uma Navigation Controller, né? Que é aquilo que eu mostrei aqui para vocês, bem aqui, certo? Todos eles vão receber isso daqui. E a gente precisa agora, de fato, criar a nossa tela. A gente não criou ela ainda. Então, para isso, nós vamos criar uma outra pastinha aqui dentro, no meu F, chamada Controller. Tá? No grupo, chama de Controller. Dentro dela, nós vamos ter um arquivo Swift chamado de login view, que esse aqui, de fato, pessoal, ele que vai ser a nossa tela de login, tá? Login view, vou colocar aqui, login view. Beleza? E também aqui dentro do nosso controller, a gente vai criar um outro arquivo chamado login view controller. Login view controller. Login view controller. Então, pessoal, esse daqui, por que a gente está criando um controller? Tem um login view controller e depois um login view. Esse daqui é um protocolo chamado, um padrão de projeto chamado MMVC, tá? Depois eu quero que vocês pesquisem mais sobre isso, porque nossa aula no objetivo não é falar sobre esse padrão de projeto. Mas o nosso projeto está organizado segundo esse padrão aqui, que é o Model View Model. Nesse padrão, a gente separa muito bem o que vai ser a nossa interface, que a gente chama de views, tá? A gente vai ter uma coisa ali intermediária que vai ficar vendo tanto as nossas views quanto os nossos models, tá? Mas inicialmente vamos só saber que a gente tem que criar o controller, tá? Aqui, e aí a gente tem um login view. Essa login view vai ser, de fato, a gente vai implementar nela esses elementos aqui, tá? Todos eles serão implementados dentro do login view. E só que no view controller a gente vai dizer o que vai estar por trás desses elementos, tá bom? Então vamos logo criar aqui a nossa login view controller. Vou dizer que ela é uma classe e que tá aqui o nome dela, né? Ela é do tipo YViewController. Então, se a gente voltar lá naquela figura de hierarquia ali, a gente vai ver quais são os elementos que tem dentro de um YViewController, tá? Vamos ver aqui, o YViewController tá aqui dentro, né? Tem os elementos aqui dentro dela, né? Se a gente voltar lá a gente consegue ver, e a gente vai usar os elementos que tem dentro dela. E ela também tem filhas, e o pai dela é também a UI Responder, o pai ou mãe, assim como o nosso Navigation Controller. Bom, ele vai dar esse errinho aqui, porque a gente não importou o UIKit, tá? Bom, aqui no nosso login view controller, a gente vai criar uma variável chamada viewMin, ou seja, a nossa tela principal, né? Então antes a gente estava chamando essa daqui, agora nós vamos criar essa daqui, tá? E aí eu vou dizer que ela vai ser
do tipo login view, ou seja, eu vou pegar essa classe bem aqui com os elementos que depois eu vou criar, né? Ela vai ser desse tipo. Então eu vou colocar aqui login view. Login view. Daqui eu não criei lá, ela vai dar esse problema, mas eu vou criar logo aqui para ela não, né? Primeiro eu vou logo importar o YKit, uma classe, o nome dela, desse tipo, e ela, só que a nossa classe aqui, login view, ela é do tipo YView, que é uma outra classe com outros componentes, tá? Então a gente vê aqui dentro, o YView tem todos esses outros componentes dentro dela, tá? Então a gente vai poder colocar label, botões aqui dentro, né? Ou estarão direto dentro da nossa YView, ou pode ter uma classe filha, por exemplo, o YLabel aqui é uma classe filha. Eu não estou vendo nenhum botão aqui, navigation bar, tá? Mas enfim, a gente volta aqui. Vamos deixar assim por enquanto, né? E vamos voltar aqui no nosso login view controller. Já parou o erro, porque eu já implementei lá ela, né? Aqui eu vou sobrescrever um método que está aqui dentro dessa classe, o YViewController, tá? Então, esse método ele é responsável por criar a tela, essa bem aqui, min. Então, vou sobrescrever ele e chamar não mais esse daqui, e vou chamar o nosso login view, tá? Então, eu vou criar ele aqui, eu vou sobrescrever, override, ele já existe, só vou sobrescrever ele, essa função, né? E eu vou, o nome da função é loadView, e eu vou dizer que a minha self-loadView, ou seja, a loadView que tem aqui dentro, ela não a loadView, a view, né? Ela não mais será essa daqui, mas sim essa que eu acabei de criar, certo? Que é a viewMin aqui. Vou sobrescrever também uma outra classe chamada viewDidLoad, tá? Que ela vai dar um título ali para nossa tela e também carregar uma navigation bar. Override, né? Que é para sobrescrever aqui. E uma func, o nome dela é viewDidLoad. Essas funções sobrescritas aqui, pessoal, elas estão aqui dentro, tá? Então eu estou reescrevendo o que está aqui para a gente chamar a nossa tela. Então eu vou chamar do super aqui, que é a da principal, super o viewDidLoad, né? Nesse caso eu posso dar um título para a nossa tela, não vou colocar agora, mas eu vou chamar também aqui, né, da nossa classe YViewController, o Navigation Controller, né? Eu digo que é opcional aqui e chamo o Navigation Bar. Prefer slide title, se eu quiser, mas nesse caso aqui eu não vou nem colocar, então eu vou tirar isso daqui. Essa função que eu ia colocar era para colocar um título ali, né? Não, vamos colocar, depois eu tiro. Vou colocar aqui self.title igual entrar vai aparecer na tela, e eu vou dizer que esse title ele vai aparecer na navigation bar, e eu prefiro que ele tenha que seja um pouco maior, então é true, beleza? Bom, a gente chamou aqui, mas a gente precisa ainda aqui na nossa login view de fato colocar alguns elementos para aparecer, certo? Então aqui eu vou chamar vou sobrescrever um outro método também aqui. Aqui nós vamos só criar uma tela branca, né? Então eu vou dar um override aqui no meu construtor, né? Dizer que ele recebe aqui esse frame
aqui dentro dele eu vou chamar o construtor da superclasse, que é essa classe aqui, o iView, e vou dizer superinit, eu vou passar esse frame que eu vou criar, e ele é do tipo frame ali, que eu criei aqui em cima, tá? Como a gente precisa dar uma cor para o fundo, senão ele fica preto, eu vou colocar aqui branco inicialmente, como background color, eu vou dizer que ele é branco, ponto white, tá? Então aqui que depois a gente vai adicionar todos os nossos elementos, tá? Aqui os nossos elementos do nosso Figma, vou colocar essa figura aqui, tal. Aqui, deixa eu ver, ele vai acusar que está faltando o inicializador, posso colocar aqui, não vai dar nenhum problema, vou fixar aqui, beleza. Aqui no nosso login view controller, a gente precisa, aqui é só dizer que é true, beleza. A gente criou o nosso login view controller, né, que ele vai criar a nossa tela ali por baixo, e depois a gente criou o login view, de fato, que vai conter os nossos elementos. Bom, a gente tinha construído também aqui o nosso protocolo coordinator, porque ele vai ter uma função start, e aqui o login coordinator, ele implementa o coordinator e tem uma função de start. Essa função de start vem aqui do coordinator, de fato, vai chamar ali os nosso view, login view controller, certo? Porque a gente criou ele aqui e ele está chamando a nossa view, bem aqui, login view, mas ele não está sendo inicializado em lugar nenhum. Então, a gente criou essa função start para que ela tenha essa funcionalidade, certo? Então, eu vou criar aqui uma variável let view controller, do tipo view controller, né? View controller. E ela vai receber a nossa login controller, login view controller, login view controller, tá? E aí eu vou chamar a nossa navigation controller, a nossa super navigation controller, e vou dizer que vai ter um push view controller que vai ser a nossa login view controller, tá? Então aqui vou colocar view controle, e eu digo que tem assim uma animaçãozinha, animated true. Deixa eu ver, navigation, vamos ver o que foi que aconteceu aqui. Essa variável aqui que foi criada aqui dentro, tem que passar ela aqui embaixo. Vamos ver se foi resolvido. View controller, animated true. Tá faltando push. Tá faltando view, self, navigation controller. Navigation controller ponto push controller, push view controller. E aí sim, ele passa o view controller. Tá, né? Vamos ver o que acontece agora, qual é o próximo erro. Tá dizendo que não encontra isso daqui, é bem aqui, esse outro bem aqui. Beleza, se a gente executar, ele não vai estar chamando nada. Ele executou, vai ficar uma tela preta, beleza? Porque até esse ponto, a gente criou as nossas telas, né, criou os protocolos, implementou tudo, só que a gente não terminou de fazer a modificação aqui dentro. Então aqui eu estou dizendo que ele não é para mais ele chamar a nossa min, tá? Só que eu não estou dizendo o que ele vai ter que chamar, tá? Então aqui eu vou ter que dizer que a gente vai ter uma variável coordinator, né? Quem está chamando tudo é o nosso coordinator, certo? Coordinator. E eu vou dizer que ele vai ser do tipo login coordinator, tá? No nosso login coordinator, bem aqui, login coordinator, a gente disse que vai ter um construtor para inicializar a nossa navigation control, certo? Então nós vamos ter que passar para lá, quando a gente criar uma navigation controller, que vai ser a nossa principal. Então aqui
Delegator, eu criei ele e eu tenho que passar aqui o nosso Navigation Controller, esse bem aqui que a gente criou, para cá, né? E do tipo Navigation Controller, certo? E aqui nós vamos de fato inicializar a nossa função Start. Vamos ver se deu certo. Pronto, deu certo. Chamou aqui. Agora vamos entender, né, depois de tudo isso. Então, eu comecei fazendo isso daqui, porque é o primeiro arquivo que é carregado para chamar as telas. Então, aqui, ele carregava o min, e eu tive que dizer para ele que eu não queria mais o min, eu queria carregar uma outra tela, que basicamente era essa bem aqui. Só que a gente não carregou diretamente ela, a gente fez um protocolo, né, criou um protocolo chamado de Coordinator, bem aqui, olha, o nosso Coordinator, e eu disse que ele teria uma função de inicialização. No Login Coordinator, eu criei uma Navigation Controller e falei que dentro do meu Login Coordinator, ele tinha que receber uma Navigation Controller, que a gente falou anteriormente, né? E aí, dentro dele, a gente criou a função Start, que era obrigatória, né? Porque eu disse que o Login Coordinator é um protocolo Coordinator. E aí sim, eu inicializei o meu Login View Controller, tá? Aí quando eu inicializei ele, aí ele criou a tela, belezinha, colocou um título para ela, né? E aqui ele disse que tinha um frame, esse frame aqui, eu disse que ele era branco, tá ok? Então, a gente ficou meio comprido isso, é só por conta dos protocolos, tá? A gente poderia fazer tudo direto aqui, tá? E chamar direitinho aqui sem ser o coordinator e chamar direto o nosso Login Coordinator ou até mesmo o view ali. Mas como a gente está usando padrão de projeto, dois padrões de projeto, o MVVM e o Coordinator, a gente fez dessa forma, tá bom?